Graça e paz, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso amado Mestre, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021. Trimestre no qual estamos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Especificamente na aula de hoje, estudaremos a lição de número 6 para o dia 9/5/2021, a imaturidade espiritual dos coríntios. Mas antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas para a glória do nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se na primeira epístola de Paulo, capítulo 3, versículo 1. E está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. A síntese diz o seguinte: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. O texto base da nossa lição, a leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Versículo 1 está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Queridos, quais são as características de uma pessoa imatura na fé? Pensando na igreja de Corinto, o que denunciava a imaturidade dos seus membros? Bem, uma pessoa imatura cuja fé não está alicerçada na palavra de Deus, em geral, ela é levada por qualquer vento de doutrinas. Na vida cristã, não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Na verdade, nós precisamos crescer na fé, demonstrando isso por meio dos frutos. Aliás, quando falamos em crescimento, em maturidade espiritual, simplesmente precisamos entender que nosso modo de falar, pensar e agir deve ser coerente com os ensinamentos do nosso amado Mestre, com os ensinamentos de Jesus Cristo. A igreja, ela foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo na terra, pregando o Evangelho do nosso Salvador a toda criatura. No entanto, algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturas
e viviam de acordo com as obras da carne? Sim, viviam praticando obras da carne, a exemplo da própria inveja. Mas na lição de hoje, veremos de forma bem simples porque os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura, destacando que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão dos membros da igreja com o Senhor e a comunhão entre os próprios irmãos. No primeiro tópico da lição, veremos logo de imediato que os coríntios eram imaturos na vida cristã, crentes imaturos na fé. Paulo vai chamá-los de carnais. Paulo vai dizer que não pode tratá-los de outra forma a não ser como crentes carnais. Ora, os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão, como todos nós bem sabemos. Eles saíram recentemente do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não tinham saído do coração deles. Muitos desejos carnais ainda dominavam suas vidas e direcionavam o comportamento deles. Por isso Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinham uma fé exclusivista, fechada e egoísta. O apóstolo Paulo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e exorta-os a deixarem a infantilidade espiritual para alcançarem a maturidade cristã. Como os coríntios daquela época, atualmente, muitos se comportam da mesma maneira, sem uma base sólida da fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por todo e qualquer vento de doutrina. Esses crentes da cidade de Corinto, além de serem carnais, Paulo vai dizer que são crianças espirituais. Sim, como todos nós sabemos, toda analogia ela é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, Pedro também usa a figura da criança, mas Pedro destaca no sentido positivo, dizendo, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, para que por ele vocês cresçam. O próprio Jesus também usou essa mesma comparação, também de forma positiva, dizendo, Lucas 18, 17, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O apóstolo Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, o alimentar-se da palavra de Deus. Já Cristo destaca a simplicidade e a humildade de uma criança. Mas diferentemente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios com uma criança no sentido negativo, na sua incapacidade de compreender a seriedade do Evangelho. Paulo está dizendo, vocês não compreendem os ensinamentos que nós temos passado para vocês e vivem de forma imatura, como crianças espirituais
e mais do que isso, vocês vivem de forma carnal, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Paulo sabe que esses cristãos precisam alimentar-se de alimento sólido, mas ainda não faz, porque eles são espiritualmente crianças. Paulo vai afirmar que devido à imaturidade dos coríntios, teve de alimentá-los com leite, não pôde adicionar, acrescentar um alimento sólido, porque eles não estão preparados. O autor da carta aos Hebreus, ele afirma, Hebreus 5,13, que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O alimento sólido é para os adultos que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal, como o mal. Hebreus 5,14. Os coríntios ainda estavam em um processo lento de crescimento. Todavia, já se achavam maduros, adultos e prontos. No entanto, Paulo chama-os de criança na fé. Crianças na fé. Para uma criança, não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas e geralmente distorcem as palavras e os ensinos recebidos, como estavam fazendo na igreja de Corinto. No segundo tópico da lição, o que nos impede de crescer na fé? É o que veremos. Imaturos, carnais, levados por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo está preocupado porque ele sabe que esses cristãos não crescerão na fé. E neste segundo tópico nós destacaremos o que é que pode nos impedir de crescer na fé, como aconteceu com a igreja em Corinto. Primeiro, alimentar o sentimento de inveja. Uma das principais paixões humanas que crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja, que produz contendas e dissensões na igreja. Sim, como um crente carnal controlará esse sentimento de inveja se ele vive dominado pela carne? A única possibilidade de controlar esse sentimento é sendo maduro, crescendo em Deus espiritualmente, sendo guiado, controlado, dominado pelo Espírito Santo, a ponto de, ao invés de produzir obras da carne, produzirá o fruto do Espírito Santo, que vai incluir o domínio próprio, a capacidade de controlar-se, inclusive controlar o sentimento de inveja. Inveja, que é uma paixão humana, que é obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Ele não se satisfaz com o crescimento do seu irmão, com o sucesso do seu irmão. Isso incomoda-lhe. E o que é pior, ele procura prejudicar o irmão por causa da inveja. Que Deus tenha misericórdia de nós e que, ao invés de produzirmos fruto da carne, produzamos o fruto do Espírito Santo. A palavra inveja
é formada pelos vocábulos latinos in, dentro de, mais videre, olhar, que indicam um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. O invejoso, ele vive em função do que o outro tem. Ele não luta para conquistar os seus objetivos, para conquistar os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Não. Ele vive em função do que o outro tem. Ele quer ter alguma coisa, mas tem que ser a coisa que o outro tem, a quem ele inveja. Não importa que ele não tenha um objeto desejado, desde que o outro também não possua. O cristão, o seguidor de Cristo, deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle, extingui-lo da sua vida. Quando assim agimos, nós estamos demonstrando maturidade cristã, crescimento cristão. E assim nós glorificamos a Deus. Uma outra coisa que pode nos impedir de crescer na fé é promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja, isso é evidente. Podem ser suscitadas também pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos. Inclusive, todos esses e muito mais presentes na igreja de Corinto. Em geral, a inveja promove contendas e dissensões, não permitindo que venhamos andar de maneira honesta e sincera. Somos fingidos, dissimulados. Não é o que Deus quer para nós. Diante de Deus e dos irmãos em Cristo, Romanos 13:13. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. Mas como servos de Deus, precisamos rejeitar essas coisas. Terceira coisa que pode nos impedir de crescer na fé é a falta de unidade. Para Paulo, cada pessoa era parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo não podem viver de forma isolada. Uns dependem dos outros. Por isso Paulo partia do pessoal para o comunitário. Como assim? Os coríntios moviam-se no sentido contrário, criando divisões e enfraquecendo a unidade fraternal, a unidade entre os irmãos, a unidade da igreja, o corpo de Cristo. Mas o desejo de Paulo era que a igreja vivesse unida como um só corpo, para superar as divisões e os partidarismos. Paulo comenta a respeito do fato de algumas pessoas falarem: eu sou de Paulo, outras afirmavam: eu sou de Apolo, e assevera que ele e Apolo eram apenas ministros. A palavra ministros aqui é servos, pessoas que estavam a serviço do reino de Deus, que faziam um trabalho de cooperação, que cooperavam mutuamente para a unidade e crescimento do corpo de Cristo, a saber, a igreja de Deus. Os coríntios, que não sabiam trabalhar em unidade, defendiam o que achavam ser
o mérito de cada um dos seus líderes, dos líderes que eles preferiam, que apenas destaco líderes que apenas queriam unir forças em prol de um objetivo comum, enquanto que os crentes queriam dividir. Os líderes, Paulo, Apolo, Pedro e tantos outros, o único objetivo deles era a expansão da igreja de Cristo, a expansão do reino de Deus na terra a partir da igreja que vivia em amor, que vivia andando na luz, que vivia glorificando a Deus, unida para a glória do nome de Jesus Cristo. Por fim, nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição, que fala sobre o perigo da estagnação na fé. E que perigos são estes? O que é que nós podemos destacar de acordo com a abordagem paulina para os crentes da cidade de Corinto? Primeiro, substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé cristã. Paulo, para isso, usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna, inabalável. O que Paulo está combatendo em Corinto é o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos, resultados que promovam benefícios para os grupos, para as facções. Alguns membros, inclusive, erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular que levavam em conta que sociedade da época que não levava em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. O apóstolo, ele está preocupado, mostrando que o verdadeiro fundamento não pode ser rejeitado. E que fundamento inabalável é esse apresentado por Paulo? Capítulo 3, versículo de número 11, ele vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo percebe que alguém está introduzindo na igreja preceitos, ensinamentos que vão de encontro à doutrina dos apóstolos. Por isso ele vai dizer: não é possível haver crescimento se nós abandonarmos os preceitos apostólicos, se nós buscarmos substituir o verdadeiro fundamento. Que fundamento é esse? Jesus Cristo. Se a igreja substituir esse fundamento, não há crescimento. É o que Paulo está a orientar. Paulo tomava como base a própria Escritura para demonstrar que não se pode ir além da verdade do Evangelho. Salvação única e exclusivamente por meio da cruz de Cristo. Alguns coríntios, por substituírem o fundamento lançado por Paulo, estavam parados, estagnados na fé. Eles não cresciam, por isso o apóstolo faz uma séria advertência aos crentes de Corinto e a todos os cristãos, dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, pode pôr outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja está fundamentada, edificada nesta rocha inabalável, Jesus Cristo. Por isso, não podemos pôr outro fundamento, senão a igreja estagnará na fé, não crescerá. Além disso, um outro perigo é ignorar o juízo divino, pois ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Sobre isso, Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas, todas, sem exceção, terão de prestar contas de suas obras diante de Deus. Provavelmente, ele traz a lembrança desse dia, do dia do juízo divino, porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Aliás, o que Paulo escreveu para os crentes daquela época, a orientação paulina para os crentes da cidade de Corinto, ela se faz necessária. Essa orientação também se faz necessária nos nossos dias, pois muitos estão a viver como se o dia do juízo divino não chegasse. Mas uma coisa é certa: o juízo de Deus chegará sobre a vida de todos. Eles estavam ignorando o julgamento divino. E Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Oh glória! Quantos estão no nosso meio vestidos de cordeiro, mas são verdadeiros lobos? Quantos estão a exercer atividades na igreja, mas o objetivo, o propósito, a finalidade não é a glória de Deus, mas são coisas vãs, passageiras, mas acham que o juízo de Deus nunca chegará, mas sim o juízo de Deus chegará à vida de todos, pois não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Por fim, nós chegamos ao terceiro e último ponto do terceiro tópico: o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que tinham de si mesmos, se vangloriavam de si. Paulo adverte-os a não serem sábios aos seus próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. O problema aqui apresentado por Paulo não é a capacidade intelectual e a capacidade cultural, mas usar isso para exaltar-se diante do próximo, provocando-lhe sentimento de humilhação. Como os coríntios, algumas pessoas vangloriam-se por terem sido influenciadas por pessoas que são consideradas grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam os que têm fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Ignoram e menosprezam pessoas que aos seus olhos são leigas, são ignorantes, mas que apesar disso são pessoas que têm intimidade com Deus, que têm relacionamento verdadeiro com Deus, com as quais conversamos e sentimos paz
e alegria na alma, porque elas transbordam amor de Deus em suas vidas. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche e as pessoas que se apresentam como cristãs e tementes a Deus têm sido humilhadas, como acontecia em Corinto. Paulo exorta os coríntios para que não se gloriem na sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo ela é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo ela é ineficiente para a salvação, mas todos que se aproximam de Deus gloriem-se em conhecer a Cristo, em crer no sacrifício da cruz, pois fazendo isso, certamente cresceremos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, nós finalizamos esta lição, afirmando que a imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Eles, os cristãos de Corinto, eram carnais, alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. E assim, nós nos despedimos, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 7. É Deus quem dá o crescimento. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.